bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach do Story by Sil Curiati. Aqui nessa série de vídeos o meu objetivo é fazer você falar em público como ninguém. Você ficar craque em fazer qualquer tipo de apresentação, em se apresentar, em apresentar o seu produto, seu serviço, sua empresa e você mesmo em qualquer lugar. Então se você curtiu o conteúdo, assine o canal, não sei se é aqui, curta, compartilhe, volte sempre e vamos conversar aqui nos comentários também. Me diz o que você gostaria de ver nesse canal a respeito de falar em público e de fazer apresentações. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as filler words. Eu tô falando em inglês porque eu não achei um termo que defina essas palavras em português. Mas se você souber, por favor, fala pra mim, manda uma mensagem porque eu não sei. As filler words nada mais são do que palavrinhas que a gente usa para preencher lacunas e espaços vazios na nossa fala. São as famosas né, sabe? Tipo assim. São palavras muito comuns no nosso discurso e no nosso diálogo do dia a dia. Então, quando a gente encara uma apresentação como uma forma de diálogo, que é verdade, a gente tende a achar que tá tudo bem continuar usando elas. Ou a gente nem pensa nisso, a gente não acha nada, a gente simplesmente começa a falar e usa. Então você vai estar num palco fazendo uma apresentação e de repente vai se pegar fazendo antes da próxima frase. Ou quando for falar uma característica de alguma coisa, for adjetivar alguma coisa, vai falar tipo, eu estava tipo incomodada, isso é tipo bem bacana. Ou terminar toda a frase com né, sabe? Como se estivesse realmente conversando com alguém. Como eu falei no vídeo anterior, é uma conversa a nossa apresentação? É uma conversa, mas ela tem uma diferença básica. O feedback, a resposta de quem está conversando com a gente, ela é mais física, ela não é verbal. A não ser que alguém levante a mão e fale alguma coisa, normalmente ela vai ser um contato do olhar, uma linguagem corporal, a pessoa se fechando, a pessoa virando, abaixando a cabeça, olhando o celular. São essas as linguagens que a gente vai receber como resposta. Porque quando a gente está tendo uma conversa normal, é natural que a gente use esse tipo de palavra, né? Eu falo e você responde, então, porque tem uma sequência, tem um verbal acontecendo em cima do outro, tem uma colaboração verbal entre duas partes, pelo menos. Então fica mais fácil, por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação aqui sobre palavrinhas... já sei, essas palavras que a gente usa para preencher o nosso diálogo. Isso mesmo. Eu sempre ouvi falar que é meio tipo estranho ficar usando, né? Sim, porque pode parecer que falta vocabulário, ou que você esqueceu alguma coisa, faz sentido. Então, quando é num diálogo, a gente não percebe tanto, não tem problema usar. Mas pensa que o seu diálogo é com gente que está te assistindo e que vai te responder, te retornar de maneiras não verbais. A linguagem corporal, com o olhar, então elas vão observar você, elas vão sorrir, elas vão eventualmente encostar e cruzar os braços, elas vão abaixar a cabeça, olhar para o celular. É um diálogo, mas não verbal dos dois lados. Por isso, a gente tem que tomar cuidado de não ficar repetindo esse tipo de palavra. Então eu vou dar para vocês 3 dicas de como praticar e evitar o uso dessas palavrinhas. A primeira delas é ensaie. Ensaie. Pratique. Mesmo que seja uma apresentação absolutamente natural e algo que você domine, pratique o discurso que você vai falar. Quanto mais a gente repete as ideias e a maneira pela qual a gente quer se comunicar, mais fácil o discurso fica na nossa cabeça e menos a gente perde palavras e menos a gente se perde nas ideias. E o seu ensaio deve ser da seguinte maneira: leia primeiro, leia em voz alta, aí leia de novo, aí comece a decorar e repetir e falar em voz alta. E aí tenta lembrar das ideias que você quer passar em cada momento e fale diferente, não precisa repetir palavra por palavra. Com isso, se você esquecer uma ou 2 palavras, o seu cérebro já vai ter entendido o que você quer comunicar e ele te ajuda a encontrar outra maneira de dizer isso muito mais rápido. A segunda dica que eu dou para vocês é o uso da pausa. E vai ter um vídeo só pra gente falar de pausa. Mas falando da pausa aqui nesse contexto, o uso dela é mágico para você não precisar ficar preenchendo os vazios da sua fala com palavrinhas que não significam nada.
O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você estiver sentindo que há uma insegurança e que você vai perder a palavra, você vai perder o raciocínio, pare de falar. Pare. E continue. Essa pequena pausa faz você colocar as ideias no lugar, encontrar novamente o seu centro e se conectar com aquilo que você quer dizer. E as pausas são normais em qualquer discurso. Então, use a pausa sem medo. A terceira dica está ligada com a primeira, mas ela não precisa necessariamente estar associada com o ensaio. Grave a sua apresentação. Filme a sua apresentação. Entra no Zoom, entra no Google Meets, grava no QuickTime, onde você achar melhor. Pega uma câmera, um celular, grave você falando, o vídeo inteiro de você falando. Em vez de você assistir você falando, eu quero que a primeira vez que você tenha contato com essa gravação seja só escutando. Deita em algum lugar, fecha os olhos, relaxa, aproveita para colocar uma compressinha para relaxar e hidratar os seus olhos e ouça o seu discurso. Quando a gente não tem outros sentidos acionados, o nosso discurso fica muito mais claro para a gente percebe as palavras que a gente está repetindo, a gente percebe a cadência, a gente percebe o que está fazendo com a nossa voz e como isso pode melhorar. Então, a primeira vez, escute. A segunda vez, você pode sentar diante de um caderno, um laptop, um computador e, de novo, não olhe você falando. Escute de novo e faça anotações de onde você pode melhorar. E aí assista uma terceira vez e veja o todo. E veja se seus gestos estavam de acordo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em ensaios e gravações em outro vídeo, mas já adiantando, vale a pena você ouvir pelo menos 2 vezes e assistir no mínimo uma, para daí consertar as coerências de gesto, porque, né? Eu posso estar falando isso e fazendo isso com o braço, vai ficar super estranho. Então, as coerências de gesto com aquilo que você está dizendo. Então, são 3 dicas muito práticas, muito simples para você se livrar do né, tipo, e deixar o seu discurso muito mais limpo, muito mais direto. Se você gostou do conteúdo, curte aqui embaixo, assine o canal, compartilhe com quem você acha que pode aproveitar e aprender um pouco também. Volte sempre e até a próxima!